Então, vamos lá. Esse é o questionário do módulo de emergência, então. E hoje a gente vai fazer uma correção, caso alguém tenha alguma dúvida. Eu fiz as correções da parte das marcações, das perguntas que são por alternativa, e tem uma pergunta lá que vocês vão escrever ou escreveram, tá? Essa daí a Andressa está fazendo as correções para no final gerar ali um valor, um percentual. Mais uma vez, gente, não tem intuito nenhum desse questionário de fazer avaliação técnica. Muito pelo contrário, para a gente saber o que a gente tem que ir colocando de conteúdo, reforçando de conteúdo baseado nisso, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar essa correção. As perguntas, elas são intercaladas, então pode ser que a ordem das perguntas seja diferente para cada um de vocês, tá? Mas uma das perguntas era assim, ó, o paciente chega no hospital e é deixado na recepção, olha só, deixado na recepção, porém o responsável vai embora sem se identificar. A recepção percebe que o paciente está alerta e com padrão respiratório alterado. Ponto. Aqui, lembrando lá da nossa triagem, para dizer quem é o paciente grave, quem é o paciente que precisa de um atendimento imediato, a gente tem aquele score do QuickSolve, né, que a gente conversou bastante. Então, lá já está, essa pergunta já está trazendo uma triagem para a gente, que pode ser feita pela recepção, inclusive, que o paciente está alerta. Então, o nível de consciência lá dentro do QuickSolve, que a gente viu que é nível de consciência, padrão respiratório e pressão arterial, o paciente está alerta, não tem pontuação, mas ela me dá um ponto aqui, ó, com padrão respiratório alterado. Como a gente viu nas aulas de emergência, é um paciente que demanda atendimento ali imediato até que se prove o contrário. Ele precisa finalizar essa triagem, passar por um médico veterinário para que a gente consiga definir se esse paciente está em caráter emergencial ou não, tá? Você é acionado e durante sua avaliação, de acordo com os processos e protocolos aprendidos, qual seria a conduta nesse caso? Tá? Então, gente, essa pergunta aqui, ela basicamente estava relacionada ao seguinte: primeiro ponto, se um paciente ele chega e é deixado dentro da nossa clínica, do nosso hospital, isso é algo que às vezes pode gerar muita dúvida sobre o tipo de atendimento que eu vou prover para esse paciente, mas pela legislação a gente tem a obrigatoriedade de prestar o pronto atendimento. O que é o pronto atendimento? Atendimento inicial, abordagem inicial, que é através de triagem para classificação de risco do paciente e, baseado nisso, da sequência aí no nosso atendimento emergencial. Isso a gente vai cumprir. O ABC padrão, abordagem inicial padrão, a gente vai cumprir, independente se o cliente foi embora, não foi. E a gente tem muitos casos, não sei se vocês já tiveram essa experiência aí, mas muitos casos de paciente que é abandonado aí na frente da clínica, ou que o responsável que leva até a clínica, ele viu o paciente, por exemplo, ser atropelado, levou para a clínica e falou, não, eu não quero essa responsabilidade, eu só trouxe aqui. Então, independente disso, a abordagem inicial, o pronto atendimento desse paciente, a gente vai cumprir, tá? E a segunda fase eu tenho um score no QuickSolve, na triagem que a recepção fez e direcionou o paciente para a sala de emergência, anunciou lá a campainha, o código azul de vocês, o atendimento emergencial, o veterinário vai prestar esse pronto atendimento já com uma triagem, olha, padrão respiratório alterado. O que a gente está tentando ver aqui? Qual que é a conduta nesses casos? Conduta nesses casos é eu dar o pronto atendimento através de um protocolo padrão. Já triou? Vamos lá para ABC. Já tem padrão respiratório alterado? Vamos lá checar a via respiratória, vamos ver se tem uma boa respiração ou não, vamos ver a parte circulatória e a gente fecha o nosso atendimento, tá? Essa é uma pergunta aí onde a resposta ela é escrita porque a gente quer ver mesmo, né, o que vocês têm aí para responder para a gente, tá? Eu vou pular essa pergunta, e aí vamos lá para a segunda. Durante o atendimento emergencial do paciente, se vocês tiverem dúvidas, a qualquer momento, pode me interromper aí, tá bom, pessoal? Durante o atendimento emergencial do paciente, a abordagem inicial deve conter um padrão de atendimento com ABC. A gente viu que o ABC ele serve não só para o trauma, né, mas é um protocolo padrão para eu atender um paciente que está em emergência. E busca das disfunções orgânicas para que eu estabilize de forma inicial esse paciente. Uma forma de complementar esse atendimento é a utilização do laboratório de urgência, que é baseado em
E aí a gente viu que, muitas vezes, o ABC ele não traz para a gente a parte de laboratório de urgência, mas dentro das diretrizes que a gente tem para a medicina veterinária, a gente sabe que existe alguns exames que a gente pode fazer de forma muito rápida para extrair informações laboratoriais, né, de exame laboratorial desse paciente, e extrair algumas informações que vão auxiliar dentro do meu atendimento, tá? E a gente viu, inclusive, que existem lá as tríades, conversamos da tríade do neonato, reforçando lá, a gente vai ver que a hipoglicemia, hipovolemia, hipotermia, por exemplo. Então, a glicemia, ela entra em laboratório de urgência. Hematócrito, proteína total e lactato. Essa é uma das respostas. Quem colocou essa aqui acertou, tá? Hematócrito, proteína total e glicemia ainda está incompleto. Por quê? Porque falta o lactato. Mais uma vez, o lactato é um bom marcador de hipoperfusão e muitas vezes o paciente, quando ele passa por um evento traumático ou quando ele está com a fisiologia dele alterada, o organismo, a fisiologia dele, na tentativa de suprir toda a demanda desse aumento de oferta, desse aumento de demanda de oxigênio, de consumo de oxigênio, desse hipermetabolismo que muitas vezes um processo inflamatório, infeccioso pode ter, às vezes ele centraliza demais no que é principal do organismo. Fluxo para o cérebro, pulmonar, coração e rim. E aí, consequentemente, fecha a periferia, alguns tecidos acabam não sendo tão oxigenados assim, isso faz um déficit perfusional e isso começa a fazer lá a liberação do piruvato e o metabolismo hepático começa a transformar isso em lactato, tá? Então, o lactato é um bom marcador para a gente também trazer ele para dentro da nossa rotina de urgência, tá? A gente vai falar bastante sobre ele, como a gente faz os famosos clareamentos, né? Isso lá no módulo de internação a gente acaba entrando, tá bom? Então, para essa alternativa aqui, ó, hematócrito, proteína total e glicemia, faltou aqui o lactato. Glicemia, hemograma, LT, creatinina, proteína total e lactato. Hemograma, LT, creatinina, isso é uma abordagem secundária. Né? Na emergência, mas eu tenho um laboratório de urgência aqui que roda isso em 10 minutinhos. Mas não se enquadra dentro do nosso conceito de atendimento emergencial eu rodar naquele momento, pensando mais uma vez, eu quero fazer a abordagem direcionada. O estudo do caso, a conduta, a investigação, a continuidade dele é a partir do meu pronto atendimento. Né? A abordagem inicial, a abordagem primária serve para estabilizar um paciente naquele período ouro, tá? Naquele momento em que, se eu não focar em algumas situações bem pontuais, o meu paciente pode ter aí um comprometimento futuro, tá? Isso aqui entra depois. Isso pode acontecer 10 minutos depois da tua abordagem, isso, né, esse atendimento secundário, isso pode acontecer muitas vezes 1h30 depois, enquanto eu não cumprir A, B, C, né, enquanto eu não encaixar bem a hemodinâmica desse paciente, a oferta de oxigênio, eu não tiro o paciente da mesa, principalmente nos politraumatizados, tá bom? Glicemia, hematócrito, proteína total e hemogasometria. Hemogasometria é sensacional para a gente extrair assim, um monte de informação. Quando a gente começar a falar de hemogasometria, vocês vão ver que é um recurso, assim, é um exame que tem muita coisa legal mesmo. Mas, mais uma vez, no conceito emergencial, ele não entra. Ele vai entrar lá na reanimação, né, que a gente vai conversar e finalizar hoje o nosso papo de reanimação, tá? Mas quem marcou, então, glicemia, hematócrito, proteína total e lactato, tá certo. Terceira pergunta. A triagem do paciente deverá ser realizada através do score Quick-SOFA. Triagem Quick-SOFA. Tem outros scores para triagem? Tem. O que a gente está aprendendo aqui é o Quick-SOFA. Com o tempo, a gente vai trazendo mais formas aí de triar um paciente. Cada hospital, clínica, tem um padrão de triagem diferenciado, tá bom? Sendo assim, quando o paciente apresentar apenas 1 de 3 nesse score, ou quanto ainda que sem alteração gerem dúvidas por parte do médico veterinário, podemos utilizar outra ferramenta para definir o prognóstico ou, olha só, diagnóstico de choque. Mais uma vez, quem que a gente está falando aqui? Lactato, tá?
é aquele cãozinho que está passando por um processo de choque oculto. Ele não tem na triagem algumas alterações, não é comum, tá, gente? Mas, às vezes, a triagem também pode confundir a gente. Como a gente conversou, poxa, estou na dúvida, ele está com 1 de 3, não é o padrão respiratório que assusta mais, a pressão está normal, mas o nível de consciência está rebaixado, né? Então, eu dei 1 de 3 no meu score Quick SOFA. Nesse caso, será que o nível de consciência rebaixado, ele não pode ser porque o paciente é idoso? A gente começa a levantar um monte de dúvidas. Nesse caso, gente, usa o lactato, tá? O lactato vai ajudar bastante nesse processo. Então, quem marcou, obviamente, né? A gente vai tentar sempre, quanto mais informações, melhor. Mas a pergunta aqui está direcionando principalmente por esse conceito aqui, ó, diagnóstico choque oculto. Por isso que a resposta certa acaba sendo lactato, beleza? Vamos lá, próxima pergunta. Durante a intubação de um paciente, a fim de garantir a patência da via respiratória do paciente, ou seja, aqui a gente está falando, então, de um paciente que já passou pelo ABC, e que eu já vou ter que intubar. Ou é o paciente que já fez parada cardiorrespiratória, ou é o paciente que está inconsciente, que a gente sabe que tem que ter intubação, ou é o paciente que, dentro do meu ABC, não está saturando, está com angústia respiratória, quase morrendo, e nesse paciente eu preciso fazer intubação para garantir patência de via aérea. Ou fiz o atendimento emergencial, e o ABC inicial, e no meu ABC eu vi que ele está com um monte de sangramento, dente, porque foi atropelado, fez um trauma, eu não estou conseguindo, tem muito processo de secreção em via respiratória, é um paciente que eu já tomei a decisão de intubar, aí ele pergunta. Eu realizo, então, a escala de Cour-Maquille-Hane, e em casos de grau 2 e 3, a patência da via aérea deverá ser garantida por manobra cirúrgica. Então, voltando lá à nossa aula, a intubação orotraqueal, gente, a gente vai fazer nos pacientes que têm grau 1 e 2. Mas ele fala o seguinte, que eu realizo a Cour-Maquille-Hane, perfeito, fiz a escala, e em casos de grau 2 e 3, a patência da via aérea deverá ser garantida por manobra cirúrgica. Não, porque é em 1 e 2, tá? Segunda alternativa, realizar a escala Cour-Maquille-Hane, e em casos de grau 1 e 2, prosseguir para a intubação oral do paciente, ou seja, vou intubar de forma orotraqueal, escala de 1 e 2. Visualizei lá a epiglote, a glote do paciente, né, os processos corniculados, cuneiformes, estou vendo toda a região ali das cordas vocais, as pregas vocais, é um paciente que eu posso intubar normal, tá? Então, a segunda alternativa aqui está certa. Se eu tenho escala Cour-Maquille-Hane de grau 1 e 2, eu faço intubação oral desse paciente. A terceira, gente, diz o seguinte, se a escala Cour-Maquille-Hane, no caso, é 3 ou 4, ou seja, eu já não estou conseguindo nem visualizar a glote, não visualizo cordas vocais, epiglote, nada disso, a patência, para eu garantir patência da via aérea, eu tenho que fazer a manobra cirúrgica, traqueostomia ou cricotireoidectomia, tá? Então, essa 3 também está certa. Qual que seria a alternativa certa? As opções 2 e 3, então, estão corretas. A única que não está correta é que eu não vou, num grau 2 e 3, fazer manobra cirúrgica, só quando o grau for 3 e 4. Certo, gente? Vamos lá para a próxima pergunta. A oxigenoterapia tem a finalidade de garantir? Então, vamos lá. Estabilização de qualquer paciente grave e deverá ser realizado em todos os pacientes que recebem atendimento emergencial? O que vocês acham, né? Depois eu vejo o que vocês responderam lá, tá? Melhorar a oferta de oxigênio em um paciente com baixa saturação, dificuldade respiratória durante o protocolo ABC, onde B, que é boa ventilação, está prejudicada. Opa! Garantir maior consumo de oxigênio ao paciente que esteja em alto metabolismo, erradíssimo, né? Porque oxigenoterapia não é para garantir consumo, é para garantir oferta de oxigênio, tá? Aumentar FiO2, que é a fração de expiração, para 21% de oferta de oxigênio ao paciente? Não, porque 21% já é oferta em gás ambiente, tá? Então, aqui a gente já está com 21%. Se eu dou oxigênio para o meu paciente, eu estou aumentando a fração de expiração, estou dando oxigênio concentrado justamente para que ele
comece a ter uma fração maior do que 21%. E aí, cada método, como a gente conversou, tem uma fração de inspiração diferente, tá bom? Então, qual que é a alternativa certa aqui? Gente, estabilização de qualquer paciente grave e deverá ser realizado em todos os pacientes que recebem atendimento emergencial? Não, a oxigenoterapia tem que ser utilizado como uma terapia, é um fármaco, né? E se ele é um fármaco, tem que usar com algumas restrições. Por quê? Oxigênio demais inflama, porque oxigênio demais dificulta a troca do CO2, oxigênio demais pode trazer outros prejuízos para o paciente. Então, quando que eu tenho que ofertar oxigênio? Quando eu quero melhorar essa oferta de oxigênio para um paciente, por exemplo, que está saturando mal, que tem dispneia, dificuldade respiratória. Lembrando, o que é dispneia, gente? É trazer para o consciente o ato de estar respirando, tá? Evitar a fadiga respiratória no nosso paciente, né? Ou durante o protocolo ABC, onde B está prejudicado. Puxa, por que eu estou falando aqui, dando ênfase para o B? Que é boa a respiração, e porque se eu não tenho patência de via respiratória e não garantir o A antes, não adianta eu dar oxigênio. Né? Se eu tenho processo obstrutivo restritivo, se eu dar oxigênio, ele não vai passar e fazer a troca a nível pulmonar, tá? Então, é quando o B está prejudicado. Certo? Quem marcou, então, essa alternativa, acertou. Vamos lá, próxima pergunta. Em uma situação de emergência, onde o paciente não tem patência de via aérea, está obstruído, está cheio de secreção, é um paciente que eu já vejo que está com edema de glote, eu tenho que garantir a patência. É um Yorkshire com colapso de traqueia, é um braquicefália que chegou com intermação, né? O processo respiratório dele fez inflamação da via respiratória, edema de glote, por uma anafilaxia, N fatores aqui que podem interferir e influenciar na patência de via respiratória do meu paciente. Qual a conduta a tomar na situação, então, de emergência onde o paciente não tem patência? Iniciar o ABC, onde a garantia do A será através da intubação do paciente. Aqui ele já matou a charada, tá? Já matou a resposta. Eu começo pelo A. Se o paciente não tem ar, eu intubo esse paciente, né? Eu garanto patência de via respiratória desse paciente. A não ser que tenha a escala Cormack-Lehane, 3 e 4, e eu vou fazer a intubação também, mas não de forma orotraqueal, por cricotiroidectomia ou traqueostomia, beleza? Realizar o acesso do paciente posteriormente iniciar o ABC? Não, eu vou estar cumprindo o C antes de qualquer outra coisa, tá? O acesso, como a gente falou, parece que aquele mecanismo de segurança que a gente tem, né, de ter o acesso na mão, mas a gente não pode deixar de fazer o ABC antes, o AB antes do C. Realizar manobra cirúrgica e traqueostomia independente da escala? Não, só quando a escala é 3 e 4, então, que a gente faz manobra cirúrgica, tá? Realizar reanimação volêmica através de 2 provas de cargas a fim de estabilizar a hemodinâmica do paciente e ter maior efetividade em oxigenoterapia? Gente, garantir hemodinâmica melhora a oferta, porque quando eu falar lá na frente débito cardíaco, vocês vão ver que dentro da macrohemodinâmica também tem a parte, né, do conteúdo arterial de oxigênio, também vai ter a parte, né, da macrohemodinâmica. E, às vezes, expansão volêmica, muitas vezes, da cristalóide paciente, prova de carga, ajuda no transporte de oxigênio. Às vezes, não, isso ajuda no transporte de oxigênio. Mas não é o intuito da pergunta aqui. Ele está falando quando o paciente não tem patência de via aérea, a primeira coisa que eu vou fazer é a intubação do paciente, se ele a fim de garantir o A dentro do meu protocolo ABC. Então, quem marcou essa, acertou. Vamos lá. Mais uma vez, se tiverem dúvidas, gente, aqui é o momento, tá? Podem me chamando e a gente vai discutindo as questões juntos daí. Em uma situação de emergência, onde o paciente encontra-se com sangramento ativo, hemorragia, a prioridade no protocolo será, essa aqui eu sei que às vezes confunde, ABC padrão, RCP, RCP não, por quê? Porque RCP a gente usa quando o paciente fez parada cardiorrespiratória, tá? Triagem para definir real prioridade do atendimento, aqui eu já estou falando, a situação de emergência, o paciente já tem sangramento ativo, tá? Então, sangramento ativo, ele já entra em classificação de emergência.
ou CAB. O que é o CAB? É a inversão. Eu vou antes cuidar da questão hemorrágica, da circulação do meu paciente, para depois fazer o AB, garantir a patência de via respiratória e garantir a boa respiração. Ou seja, como a gente falou lá na aula de emergência, essa é uma das poucas situações que eu vou inverter o meu protocolo, fazer o CAB antes do ABC, tá? Então, se vocês atenderem o paciente em emergência que tenha sangramento ativo, hemorragia mesmo, não é sangramento ínfimo, é sangramento ativo. Nesse caso, eu vou cuidar antes da hemorragia, depois eu vou para o padrão de AB normal, tá? Dúvidas até aqui, gente? Então, quem marcou CAB, acertou esta. O protocolo padrão ABC resume-se em, e aí a gente sabe que é ar, boa respiração e circulação. Borborigma intestinal, isso vai entrar, vocês vão ver isso nas aulas de sepse, né, ou de busca por disfunção orgânica, que a gente tem formas de avaliar disfunções orgânicas a partir dos alertas que a gente tem, vocês vão ver que borborigma intestinal entra como uma disfunção orgânica, tá? Mas isso não é o protocolo padrão de ABC. O protocolo, ele resume-se em garantir ar, boa respiração e circulação. Para eu avaliar a circulação do meu paciente, a melhor forma que a gente tem é a pressão arterial, como a gente conversou. Mas existem outras possibilidades também, né? E uma delas é também avaliar a ausculta abdominal, borborigma intestinal, né? Que tem que ter motilidade. No cão, principalmente, gente que é um paciente que está hipotenso, um dos primeiros compartimentos que sofre no cão é o abdômen, principalmente o intestino. Mas ele é uma forma de eu avaliar disfunções orgânicas e não é o resumo do ABC. Então, quem marcou A, essa aqui, ar, boa respiração e circulação, acertou. O protocolo ABC deve ser realizado nas seguintes situações. Pacientes com alterações respiratórias e hemodinâmicas. Todos os pacientes que passarem pela triagem precisam receber atendimento imediato. Apenas pacientes politraumatizados, qualquer paciente que chega para atendimento emergencial independente da triagem. Esse qualquer paciente não, a gente faz a triagem antes, porque senão a gente vai fazer ABC padrão numa emergência do tutor, que não é nem do paciente, tá? Apenas pacientes politraumatizados? Não, o ABC trauma, ele resume-se em paciente com trauma, mas a gente abrange isso para um ABC padrão, né, sabendo que muitas vezes o trauma não é um evento físico, de certa forma. Às vezes o trauma ele é um comprometimento fisiológico, né, que está gerando ali um processo traumático no organismo do paciente. Tá? É uma forma de resumir, né, a gente fazer o protocolo ABC para quem? Para todos os pacientes que passaram pela triagem e precisam receber o atendimento. O ABC não é só para quem tem patência alterada, né, ou boa ou má respiração ou má circulação. O ABC é para eu garantir que ele não tenha nada disso e que se ele tiver, eu vou fazer a intervenção, tá? Então é para todo paciente que entra lá dentro da nossa emergência. E não só paciente com alterações respiratórias, né, e hemodinâmicas. Então quem marcou aqui todos os pacientes que passaram pela triagem precisam receber atendimento imediato, eu faço o protocolo padrão, né, de atendimento nesse paciente. Ainda falando sobre o acrônimo CAPUM, ele cita as seguintes informações. Então, a gente sabe que CAPUM, qualquer coisa eu botei uma aula para recepção que fala de CAPUM, que é bem interessante também. É uma maneira mais leiga ali, né? Mas ela é um acrônimo que a gente viu que vai falar, então, de cena, alergia, passado prenhez, última refeição, né? E se faz uso de medicações, tá? Ou tomou algum tipo de medicamento. Então, quem marcou essa, tá certo. O CAPUM ainda, qual que é o objetivo dele? Obtenção de informações rápidas e importantes para eu dar continuidade para o meu atendimento, né? Não é uma manobra de urgência para estabelecer o paciente, né? Não é uma realização de dados cadastrais, processo de cadastro, implementação do sistema, né? Apesar dele ser uma ficha, isso é, sim, depois cadastrado dentro do sistema, registrado dentro do sistema, mas ele não tem essa finalidade de ser um dado cadastral. Não é um marcador de prognóstico,
né, em casos graves, a gente tem o SOFA, a gente está falando muito de Quick SOFA, logo a gente fala do SOFA, né, que é uma boa escala aí, usada há mais de 40 anos dentro das UTIs, para eu ver prognóstico do meu paciente, tá? Mas o Quick SOFA, né, que é essa forma rápida, fast, né, de obter informações, já ajuda bastante no prognóstico, como a gente falou nas aulas de emergência. Na verdade, o CAPUM ele é para a gente ter as informações precisas rapidamente, né, para que não fique o paciente sem atendimento, porque eu estou fazendo o processo de coleta de informações e o tutor começa a falar, né, sobre tudo o que aconteceu. A gente sabe que tem alguns tutores que eles, até pela questão emocional no momento, eles vão, de certa forma, falando de forma demasiada, trazendo informação até não relevante para aquele momento. Depois, sim, né? Mas para aquele momento de abordagem emergencial, o CAPUM ele tem esse objetivo de ser bem direcionado, rápido, e para que eu possa dar sequência aí no meu atendimento. E a última, que é para identificar se um paciente está realmente em status emergencial, é necessário realizar a triagem, né? E a gente viu que a triagem, o padrão de score que a gente tem utilizado é o Quick SOFA, tá? Quick, de uma sequência de avaliação de disfunção orgânica, traduzida aqui, porque essa sigla está no inglês. Pessoal, dúvidas por enquanto? Então, tudo certo. Se alguém tiver alguma dúvida posteriormente, vocês podem estar conversando comigo. E agora a gente vai falar rapidinho, que eu não quero ocupar muito tempo de vocês, do protocolo pós-reanimação, do WASC. Beleza? Então, vamos lá.